Graça e paz, minhas irmãs. Já estou aqui com a minha Bíblia aberta. Vamos para o capítulo 10 e hoje quero falar assim: não desanime. As lutas vão vir, nós estamos o tempo todo expostas a uma guerra espiritual, uma luta que não é contra a carne nem contra o sangue, é espiritual mesmo. Eu passei ontem um dia literalmente sendo atacada e eu quis trazer aqui para vocês porque às vezes você sente uma preguiça, um cansaço e você pensa que é porque de fato você tá cansada, tá faltando alguma vitamina, alguma coisa do tipo. Que pode acontecer isso, né? Mas quando a gente está mergulhando na palavra do Senhor, a gente está querendo entregar cada vez mais a vida diante do altar do Senhor, essas coisas podem acontecer. Então eu fui muito atacada ontem com preguiça, com dor nas pernas, com uma sensação de, sabe, eu quero ficar na cama. E só foi passar depois que eu coloquei louvor. E aí eu coloquei o louvor do pastor Antônio Cirilo, porque ele fala muito, é muito de adoração, né? E foi passando até que eu consegui me levantar. E gente, foi o dia inteiro. Eu saí para ir no mercado, levar a minha sogra, mas ainda fui, né? Porque a gente tem que ser forte, você não pode se entregar. E aí, quando eu voltei, arrumei minhas coisas na geladeira, e fui fazendo, mas eu quis trazer isso aqui para vocês porque isso pode acontecer com você e você pode assim pensar que pode ser só um cansaço. E quando vier isso, não é para você se desesperar e dizer assim, ah, eu não vou descansar. Se você quiser deitar, deite, mas faça como eu fiz, coloque um louvor, porque você não tem forças nem para orar. Então vai colocando louvor e o ambiente vai sendo transformado. Amém? Então vou orar aqui com vocês para a gente começar o capítulo 10. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por nos trazer até aqui, até o capítulo 10. Usa, Senhor, a minha vida, a minha boca, que as tuas palavras, Senhor, vá de encontro com cada mulher a qual o Senhor deseja alcançar. Senhor, mais uma vez eu entrego a Ti esta obra, porque essa obra não é minha, ela é Tua. E Espírito Santo, entre na vida de cada uma e faz o Teu mover, o Teu trabalhar, porque é o Senhor quem opera em nós o querer e o realizar. Em nome de Jesus, eu entrego este momento a Ti, Pai. Amém. Então, o capítulo 10, irmãs, ele começa assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Paulo está falando aqui ainda dos judeus, né? Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E aqui, gente, muitas vezes eu e você podemos nos encontrar com zelo pelas obras, com zelo pelo muito fazer, com zelo de que a gente tem que, sabe, entrar ali numa religiosidade e se perder. Por quê? Porque eles tinham zelo, porém não com entendimento. O entendimento deles era humano, não vinha de Deus, né? Então, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, muitas vezes nós estamos tão enraizadas na nossa justiça própria que a nossa justiça própria entra assim. Se eu fiquei desconfortável, né? Eu falei algo, a pessoa não me ouviu. Aí depois você vai lá e diz assim: eu avisei. Eu avisei. Isso é nossa justiça própria. Porque Deus, ele tem uma forma diferente de trabalhar. Como? Pelo Espírito Santo, que quando nos convence, a gente reconhece a justiça de Deus, que é Cristo. Então, Cristo, ele está o tempo todo intercedendo por nós. E nós precisamos olhar para ele, que mesmo quando a gente
achou que era o melhor para outra pessoa e a outra pessoa não deu ouvido, confiemos no Senhor. Amém? Parece fácil falar, mas eu me exponho a situações que são bem complicadas e o que tem me fortalecido mesmo é a palavra. Porque uma vez que a gente fica desejando pelas coisas do Senhor, o Senhor tem misericórdia. E Ele vai nos quebrando. Deus, antes de usar as nossas vidas, Ele vai quebrar a gente inteirinho. Charles Spurgeon, né, um dos maiores pregadores do mundo, ele falou isso. Antes de Deus usar uma pessoa, e Deus vai quebrar essa pessoa por inteiro. Então, a gente precisa estar disponível para o Senhor e para a justiça dele. Capítulo 5, versículo 5. Ora, Moisés descreve assim: a justiça que procede da lei, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu. Isto é para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo. Isto é para levar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como seu Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, meninas, muitas vezes eu já ouvi muito assim, né? Ah, porque fulano fez tudo que não prestava e agora vai para o céu. Eu acredito muito que nós vamos ser surpreendidas na eternidade, porque pelos nossos olhos humanos, que não conseguimos muitas vezes olhar para o outro com os olhos do Senhor, a gente se perde e fica nesse julgamento. Será que esse vai para o céu? Ah, merece mesmo ir para o inferno. Olha só, merece mesmo ir para o inferno. Então a gente precisa vigiar as nossas palavras, porque senão nós vamos estar pecando contra o Senhor e fazendo aliança com o diabo. Então, nós precisamos vigiar o tempo todo aquilo que a gente fala. Se o que a gente fala está aliançado com o céu, alinhado com Deus, ou se está alinhado com o diabo. É muito difícil, gente. E por isso, para que não seja cada vez mais difícil viver, é por isso que a gente precisa fazer o que estava lá no capítulo 9, construir a nossa vida em Cristo para que ele não seja uma pedra de tropeço nas nossas vidas e que as nossas vidas estejam enraizadas nele. Amém? A gente precisa vigiar a nossa boca. Porque é pela boca que a gente confessa Jesus e é com o coração que a gente crê. E só assim seremos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A gente precisa estar o tempo todo em arrependimento. Vou dizer de novo, o crente precisa estar o tempo todo em arrependimento. Porque Deus, ele usa quem ele quer. Ele usou o profeta Balaão, um profeta que estava com o coração totalmente corrompido, mas foi ele que diz que Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem, né? Ele diz que Deus é Deus, Deus não mente e nem se arrepende. Então foi um profeta que era um falso profeta. Então a gente precisa estar o tempo todo em arrependimento no nosso coração, porque é o nosso coração que diz se nós estamos posicionados em Deus ou não. Então, quando alguma coisa que você percebe que está muito
tá te incomodando demais, comece a se arrepender. Senhor, eu me arrependo por ter um coração tão duro. Senhor, é o meu coração que diz: eu estou posicionada no Senhor. Senhor, essa aflição que tenta me separar de ti. Senhor, as redes sociais que eu estou ali o tempo todo olhando, muitas vezes não só para ver a vida das outras pessoas, mas querendo que elas vejam a minha. E é no coração, gente. O posicionamento é no coração. A boca fala do que o coração está cheio, que é o que está escrito lá em Mateus. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, que é o que a gente viu ontem. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Então nós temos um Deus, um Redentor, um Cristo que intercede por nós o tempo todo. Então nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor o tempo todo para que nós não venhamos ser envergonhados, porque a palavra dele diz, pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. E aqui a gente pode pensar assim, que Deus é Deus de quem vai na Umbanda, de quem vai em outro tipo de religião que não é a nossa, né, que segue somente a Cristo, como o Espiritismo, católicos. Deus é Deus de todos. Então, se em algum momento essa pessoa invocar o nome do Senhor, ela será salva. E outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, um hábito que eu tenho aqui na minha casa, que é invocar o nome do Senhor e a presença dele para minha casa. Em muitos momentos do meu dia eu vou declarando: Senhor, eu invoco a tua presença na minha casa. Pai, eu invoco, Senhor, a tua santa presença para este lugar, para que as pessoas que residem neste lugar sejam cheios da tua presença. Pai, eu invoco o teu Espírito neste lugar. Porque, gente, aonde o Senhor está, o mal tem que sair. E ontem foi um dia que eu. Ontem, ou foi antes de ontem? Antes de ontem, eu guerreei muito, assim, clamando a presença do Senhor, invocando o Senhor na minha casa. E aí, quando foi ontem, eu sofri essa guerra espiritual. Por quê? Porque o mal tem que sair. E muitas vezes, gente, vocês estão passando por situações de que só vocês querem buscar o Senhor, só vocês têm o interesse de estar nos pés do Senhor. Então, a guerra é muito maior, porque você está buscando sozinha, mas creia que você não está buscando a Deus sozinha, você está o buscando com Ele. Por quê? Porque Ele te deu o Espírito Santo. Então, tudo que você for fizer, lembre-se que você não está só fazendo para Ele, você está fazendo com Ele. E aí as nossas forças vão sendo cada vez mais estabelecidas. E aí Paulo fala: por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vamos invocar o nome do Senhor na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, para que as pessoas vejam Ele em nós e assim tenham o desejo também de invocar o nome do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu tinha a clínica aberta, eu atendia mulheres que iam na Umbanda, espiritismo, cartas de tarô, todo tipo de religião diferente da minha. Mas em nenhum momento elas vinham me afrontando. Sabe por quê? Porque havia um respeito. Eu respeito de que quem faz a obra é o Senhor, não sou eu. Então eu não ficava o tempo todo, né, querendo evangelizá-las com palavras e sim com comportamento. Uma vez, uma querida cliente minha, que assim, eu tenho amor pela vida dela, ela falou assim: Fê, mas isso aqui é a cruz? A sua religião não permite? Eu falei assim: não, minha irmã. Chamei ela de irmã, eu falei: não, minha irmã, não. Não é que a minha religião não permite. A cruz, o crucifixo, né, é muito importante para nós. É a imagem da cruz. Porém, para nós, Cristo já não está mais lá. Cristo já saiu da cruz, Cristo está vivo. Então, se eu usar um crucifixo, eu já não uso com Cristo, representando Cristo nesta cruz, entende? E assim a gente ia conversando. Então,
a gente precisa ter esse discernimento de não querer fazer as coisas do nosso jeito, porque Deus é Deus de todos, rico para com todos os que invocam. Amém? Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Aí as pessoas, né, dizem muito que como que alguém vai invocar o Senhor se ainda não o conhecem? Se não creram nele? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Tá vendo? Tem gente que ainda não ouviu falar de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? A sua vida, a minha vida, precisa ser usada pro Evangelho. O propósito das nossas vidas estarmos aqui na Terra é esse: nos relacionarmos com Deus e apresentar Jesus às outras pessoas. E muitas vezes nem é pelo falar, mas é pelo nosso comportamento ou por aquilo que a gente compartilha. Meninas, vigiem muito quando vocês estão compartilhando coisas supérfluas, coisinhas engraçadas, coisinhas para distração. Porque, olha, um dia eu estava conversando com meu marido e eu falei assim, quando aquele homem da Deus e Amor, como que é o nome dele? Davi alguma coisa, né? Eu não lembro muito o nome dele. Que quando trouxeram a televisão para o Brasil e foram a inovação aí, e eles eram contra a televisão e depois acharam uma televisão na casa dele. Só que eu tenho para mim uma coisa. Ele foi um homem que viveu muito para Deus e aí eu me perguntei, Senhor, será que ele já sabia o quanto a televisão ia distrair as pessoas? Porque a televisão na casa dele conta-se de que era dentro de um guarda-roupa. E hoje, quantas vezes eu não pego o meu celular e eu coloco dentro da gaveta? Para que ele não me distraia e para que ele não fique chamando a minha atenção o tempo todo. E aí muitos julgaram de que não podia ter, mas ele tem. Irmãs, muitas vezes a pessoa que está firme no Senhor, ela já tem domínio próprio, mas outras pessoas que convivem com você não têm domínio próprio. Então a gente não pode se expor a situações que vai fazer o outro pecar. Compreende? E hoje nós estamos vivendo em tempos de muita distração. Então, o que você assiste e você compartilha diz muito como você está vivendo com Deus. Cuidado com esses videozinhos de distração, porque a internet, ela literalmente está fazendo a gente ser viciadas em nós mesmos e em distrações. E isso não quer dizer, literalmente, que é as redes sociais, mas o que está no nosso coração. O que está no meu e no seu coração diz muito sobre as coisas que a gente compartilha, o tempo que a gente gasta, como está sendo gasto o seu tempo. Aí a gente vai aqui para a continuação, né? Ele diz que se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Aleluia, irmã. Olha só, é o que eu acabei de falar. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Paulo tem um coração ardente pela salvação das pessoas. Então, se Paulo estivesse vivendo no tempo da internet, tenham certeza que Paulo não iria perder seu tempo com coisas supérfluas, vendo videozinhos engraçados. E eu não estou dizendo para vocês que não tem momentos que não vem para minha tela e eu não assisto, mas logo eu me lembro e eu saio. Tem dias que o meu marido senta no sofá cansado e eu fico olhando e falo, meu Deus, eu queria tanto que ele renovasse suas forças no Senhor depois de um dia tão cansativo, porque o ambiente de trabalho dele já é muito pesado espiritualmente. E aí ele encontra alívio, muitas vezes, vendo esses vídeos nos shorts no YouTube, porque meu marido não tem redes sociais, não tem Instagram, não tem TikTok, é a única coisa que ele assiste, e ele nem tem conta no YouTube, pra você ter ideia. Então ele fica sentado e dá risada, e eu assisto e eu olho e falo, meu Deus, tenha misericórdia, sabe, Pai? Por quê? Porque nós estamos cansados e o nosso cansaço muitas vezes é pela nossa negligência espiritual. Não é nem porque está cansado na carne, mas é porque a negligência espiritual cansa muito mais.
do que qualquer outro tipo de cansaço, justamente por aquilo que eu falei, a guerra é espiritual. E eu ontem, meninas, eu senti assim uma pressão muito grande. Pensa de você achar que dor é essa nas pernas? De onde vem essa dor? E esse desânimo? E essa preguiça? De você fazer as coisas, sabe, em câmera lenta? Eu tava lavando a louça e parecia que eu estava fazendo em câmera lenta. Mas eu creio que o Senhor é fiel para renovar as nossas forças e nós vamos invocando o nome do Senhor e assim somos salvos. Salvos dessa opressão. Não quer dizer que é só salvo para a eternidade, mas salvos dessa opressão, salvos de nós mesmos. Amém? E aqui ele continua: mas nem todos obedecerão o evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto: será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Olha que forte, gente. Olha que forte. A palavra do Senhor, a fé, a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Não é ouvir qualquer coisa, não é assistir qualquer coisa. E também não é ouvir qualquer tipo de pessoa que está pregando. Porque a gente está vivendo em tempos de falsos profetas. Então, por isso, se alimente da palavra, pregue para você e se alinhe com pessoas que vivem e pregam a verdade. Pergunto mais: será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Olha que Paulo está sempre pensando num povo de Israel com um coração triste, porque Paulo desejava que aquelas pessoas fossem salvas porque todos os privilégios foram entregados para eles primeiro. E Deus diz: o meu povo, eu escolhi Israel. É uma nação santa, uma nação eleita. E aí ele responde: Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata. Eu os provocarei a ira. E hoje, gente, nós precisamos vigiar para que a gente não se perca e que a gente não venha precisar ter ciúmes de outras pessoas que estão se convertendo. Tem pessoas hoje, eu entendo, que estão usando o evangelho para se promover nas redes sociais, mas nem todos são assim. Nós precisamos vigiar, porque nós já vimos aqui na leitura de Romanos que o julgamento é que traz condenação para as nossas vidas, não é para a vida do outro que a gente está julgando. Então, se converteu, amém, Senhor. Glória a Deus, que o Senhor faça a obra. Amém? A gente precisa vigiar para não estarmos sendo povos igual o povo de Israel. Para que depois a gente venha ter ciúmes e querer a mesma coisa que eles, porque o ciúmes, ele é assim, o ciúmes, ele não quer ficar para trás. Ele quer ter também o que você tem. Olha como o ciúmes, ele é perigoso. Mas Paulo está usando aqui para que eles tivessem ciúme de querer as mesmas coisas. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Ai, minhas irmãs, eu não sei vocês, mas eu me sinto profundamente agraciada quando ele diz assim: fui achado pelos que não me procuravam. Nós não procurávamos a Deus e ele nos achou. Revelei-me aos que não perguntavam por mim e ele se revelou a nós por meio de Jesus Cristo. Quanto ao povo de Israel, todos os dias Deus diz que estendeu e estende as mãos a um povo desobediente e rebelde. Precisamos vigiar para não sermos desobedientes e rebeldes. E eu
me coloco em situação de vulnerabilidade aqui com vocês para dizer que muitas vezes vocês estão aí do outro lado, me vendo aqui, né? Ai, Fê, a Fernanda cresceu na fé, a Fê tem sábias palavras, mas a guerra, meninas, é a mesma. E todos os dias eu digo para o Senhor, Senhor, eu estou disponível para ti. Mesmo com todas as minhas falhas, mesmo com tudo que eu tenho enfrentado, mesmo com todos os meus defeitos, Pai, eu estou disponível para o Senhor. E essa é a nossa diferença, meninas, que saímos de um povo desobediente e rebelde, porque Deus usa quem está disponível. Um dia eu ouvi isso e eu falei, me marcou muito. E eu acho até que foi o pastor Antônio Júnior que falou. Deus usa quem está disponível, porque aqui ele já nos encontrou. Fui achado pelos que não me procuravam. Quando a gente para pensar nisso daqui, Isaías estava falando de mim, de você, um povo que não buscou o Senhor, um povo que não conhecia o Senhor e que nem perguntava por ele, mas ele revelou Cristo a nós. E Cristo é tudo que nós deveríamos ver, Cristo é tudo em nós, Cristo é tudo em todos. Deus é Deus de todos. Então eu espero que o coração de vocês, assim como o meu, que está sendo transformado dia após dia que eu leio o capítulo de Romanos, que a gente venha entender que muitas vezes descansar é necessário, trabalhar é necessário, mas que a gente tem que fazer tudo com Deus. Você não está fazendo nada separado de Deus, faça com Deus. Amém? Então eu vou ficar por aqui e eu vou orar entregando este momento ao Senhor. Pai, obrigada por essa palavra, obrigada por enriquecer, Senhor, a nossa fé, por aumentar a nossa fé, porque é assim que nós aumentamos a nossa fé, por meio da tua palavra. Que todo pensamento contrário, que todo pensamento de dúvida, que todo pensamento de derrota, de fracasso, que todo pensamento que vem na alma de querer fazer mais e mais e mais, de tanta insatisfação, Pai, que elas venham ser cheias pela satisfação no Senhor Jesus, porque nele já temos todas as coisas. Que nossas casas, meu Deus, que os nossos maridos, Pai, venham enxergar o Senhor em nós, venham desejar o mesmo Deus ao qual nós servimos e buscamos. Porque o Senhor é rico para com todos que invocam o nome do Senhor, Pai. Nós invocamos a Tua presença na nossa casa, na nossa família, nos nossos trabalhos, em tudo que nós fazemos, Pai. Invocaremos o nome do Senhor em tudo que nós formos fazer. E cremos, Pai, e aceitamos que é o Senhor quem nos convence de todas as coisas e de todas as mudanças que precisam acontecer em nós, na nossa família e naqueles que nós desejamos que venham te conhecer, Pai. É no teu tempo, Senhor. E é em nome de Jesus que eu declaro, Pai, vida. E vida em abundância, Pai. Abundância do teu amor, porque muitas vezes quando ouvimos abundância, já logo pensamos em bens materiais. Mas a tua palavra diz que o Senhor é abundante no teu amor e que nós devemos nos firmar no teu amor, Pai. Que cada uma de nós nesse dia venhamos ser cheias do teu amor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãs. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo e fiquem com Deus.